Então, aqui alguns aspectos relacionados à prova, tá? Então, como a gente já falou, a prova ela é composta por 180 questões. Dessas 180 questões, 5 são questões que a gente chama de questões de pré-teste. São questões que elas não são pontuáveis. São questões que o PMI está ali testando se é uma boa questão ou não para futuramente fazer parte do banco de questões. Então, das 180, vocês serão avaliados apenas por 175. Como no passado, quando eu e o Bruno fizemos a prova, eram 200 questões. Mas dessas 200, 25 eram questões de pré-teste e 175 questões eram questões pontuáveis. Então, aqui o que é que aconteceu? O PMI reduziu a quantidade de questões de pré-teste, mantendo a base de avaliação, 175 questões, tá? A prova ela é originalmente em inglês, com opção de tradução para o português. Então, quando vocês forem fazer o agendamento, o processo de elegibilidade, vocês precisam indicar que vocês desejam fazer a prova com tradução para o português. Na época que eu e o Bruno fizemos, a tela apresentava a questão em inglês, da metade para cima da tela, e a questão traduzida abaixo. Abaixo você lia, mas tinha que marcar a questão em inglês. Hoje a prova ela vem traduzida, ou ela vem em inglês, ou traduzida, e você tem um botão que tem a opção de ficar mudando do inglês para o português, tá? Bota toda em português e segue em frente. A duração da prova, 3 horas e 50 minutos. Então, a gente tem 230 minutos para fazer 180 questões, tá? Pouco mais de 1 minuto. Como a gente já falou também, existem 2 intervalos de 10 minutos na 60ª questão, quando a gente conclui a primeira fase, as primeiras 60 questões. Obrigatoriamente, a gente vai ter um intervalo. E quando a gente retoma, quando a gente inicia a segunda fase, a gente já não consegue mais revisitar as 60 primeiras questões. Isso vai acontecer também na questão 120. Então, quando a gente encerra a segunda fase, a gente não consegue mais encerrar. E aí sim a gente inicia a terceira fase e as últimas 60 questões, tá? Ou seja, a gente tem intervalos a cada 60 questões respondidas. Isso não tem nada a ver com o tempo, tá? Se eu fizer 60 questões em 2 horas, 60 questões em 2 horas. Se eu fizer 60 questões em 1 hora, beleza. Mas o que define o intervalo não é o tempo, e sim a quantidade de questões. 60, 120. E o final da prova, tá? Não há uma indicação formal pelo PMI de qual o percentual mínimo para aprovação, até porque a gente sai da prova sem saber quantas questões a gente acertou. Não existe uma nota. O que o PMI vai dizer é se você atingiu o target ou não. Mas o que é que a gente recomenda e o que está escrito nas melhores literaturas? Que o percentual que se deve buscar é de 70%. Ou seja, das 175 questões, a gente precisa acertar aí 126 em média, tá? O que é que a gente vai trabalhar em nosso treinamento? Sempre buscando o 80%. E cuidado com as frustrações no início. A prova, ela é uma prova que tem padrões nas questões. E isso a gente vai aprender ao longo do treinamento. Então, é o que o Bruno falou. Nas 3 primeiras aulas, o que eu espero de vocês é entre 60% e 70%. Da terceira à quinta aula, o que eu espero é entre 70% e 80%. A partir da quinta aula, sim, a gente vai buscar o 80%, assim como a gente vai buscar esse 80% no simulado final. Então, a minha recomendação é, se está fazendo abaixo de 80% antes da prova, isso acende um sinal de alerta. Quando vocês forem fazer, se vocês, obviamente, adquirirem os simulados, tanto da PMTEC quanto da Jump,
a recomendação é que vocês busquem sempre o 80%. O 80% é um indicativo excelente para comprovar que vocês estão preparados para a prova. E por outro lado, não esperem nunca o 100%, porque isso pode frustrar vocês, tá? Lógico, é o ideal, é o que a gente quer, mas nem sempre é possível. Primeiro porque eu sempre digo, Bruninho, a prova ela é feita para ninguém zerar, né? Porque sempre vai ter duas questões que você nunca ouviu falar. São assuntos que o PMI talvez seja até uma dessas questões de pré-teste, mas é normal, é natural que uma ou outra questão caia e você diga assim, gente, eu não ouvi falar desse assunto em momento algum da minha preparação. Ou é uma questão para lhe desestabilizar psicologicamente, ou é uma questão de pré-teste, ou uma questão realmente que é válida, tá? Então, assim, cuidado com as expectativas, vamos setar aqui, ó, vamos definir que 80% eu diria que é o estado da arte, é o ponto em que indica que a gente está pronto para a prova. 85%, 90%, porra, desempenhos excelentes. Hoje, até com a pandemia, antigamente não, antigamente você tinha que se deslocar para fazer a prova nos determinados centros de aplicação da prova, tá? Hoje a gente ainda tem os centros de aplicação, lógico que a gente não tem o centro de aplicação em todos os estados, todas as cidades, são locais pontuais, Minas, São Paulo, Rio, BH, Recife, não, Fortaleza. Então, no Nordeste, eu acho que apenas em Fortaleza tem o centro de aplicação. Na época, eu fiz minha prova em Recife, então tive que ir para Recife um dia antes, me hospedar, agendar minha prova lá. Hoje a gente tem o benefício de fazer a prova online de casa. Agora é uma prova supervisionada, tá? É a prova online com uma pessoa te observando, você sendo obrigado a filmar, gravar ou tirar fotos do ambiente de prova. Existe uma preparação e o cuidado sempre com os movimentos bruscos, com os olhares fora da tela, você é chamado a atenção. Teve um aluno que a gente conhece que parece que desligar o ventilador, não foi, Bruno? A prova ou encerrou ou chamaram a atenção dele, então perdeu a prova, né? Então tem os cuidados, tem os benefícios, o comodismo de fazer num ambiente em que você está acostumado, sem ter que se deslocar, mas tem que ter os cuidados também da forma, do comportamento, porque num vacilo você pode perder a prova porque tentou desligar o ventilador, tá? Na época eu fiz minha prova em Recife, um ambiente, assim, é aquele modelão americano de entrar, detector de metais. Então eu tive o cuidado de um dia antes, eu fui para Recife, me preocupei em ir conhecer o lugar, então fui, conheci o prédio, sabia onde era, pedi para a menina que trabalha lá, a menina simpática, olhar toda a minha documentação para ver se estava tudo certinho. Consegui, inclusive, eu tinha agendado, só tinha conseguido vaga para fazer minha prova mais próximo ao horário do almoço. E nessa minha ida lá no dia anterior, consegui remarcar para 8 horas da manhã. Então, para mim, foi muito bom essa remarcação para não pegar o horário de almoço. E aí, para quem está pensando em fazer a prova em um centro de aplicação, tem esses cuidados, tá? Olhar a questão de trânsito, olhar a questão de documentação de forma antecipada, de conhecer o local, de verificar a documentação. Então, tem alguns cuidados que a gente precisa ter quando a prova é online e quando a prova é no centro de aplicação, tá? As questões, gente, a gente tem a opção de marcar elas para revisão, tá? Então, de repente, você marcou 10 das 60 para revisão, você, enquanto não encerra o primeiro bloco, você consegue identificar quem são elas e retornar rapidamente para os pontos em que ficou algum tipo de dúvida, tá?
Agora você só parte para o segundo bloco quando você confirma a resposta das 60 primeiras questões. A partir desse momento, você não consegue mais retomar para a revisão. Então, você, no primeiro bloco, revisou, marcou para revisão, volta, responde, confirma que concluiu, aí já foi, tá? Nossa dica, assim, ó, só marque para revisão aquilo que eventualmente vocês conhecem, que vocês sabem do assunto. Uma questão que nunca viu, uma questão que você não sabe nem para onde vai, você marcar essa questão para revisão só vai te fazer perder tempo lá na frente. Porque você vai retornar para ela e vai continuar sem saber. Então, essa é o tipo de questão que você marca uma alternativa e segue em frente, tá? Falando da parte dolorosa da prova, tá? Como a gente falou, vejam a vantagem de se tornar afiliados em relação ao custo da prova. A gente está falando de uma prova que custa R$ 1.814 para membros e para os não membros, R$ 3.220. Se a gente olhar o preço de filiação, o valor da filiação hoje para não estudante é R$ 766 por ano e para quem é estudante, R$ 198. Então, para quem é estudante, a gente está falando de pagar R$ 198 para ter um benefício aí de R$ 1.400, né? Então vale super a pena, tanto para não estudante quanto estudante, mas para quem é estudante ainda mais. Fiz a minha prova, fiz a minha elegibilidade, cada elegibilidade dá direito, obviamente que a gente vai falar do assunto, mas a gente não espera que a gente tenha que usar a segunda chance, tá? Mas cada elegibilidade dá ao candidato a chance de fazer a prova até 3 vezes. Sendo que cada vez que você repete, tem uma taxa adicional para membros de R$ 1.503. Então, a gente vai trabalhar sempre aqui com o cenário da primeira tentativa, tá? Lógico, eventualmente pode acontecer, como já aconteceu com alguns alunos nossos, poucos, inclusive os que aconteceram alunos super bem preparados. Se eu pego aqui na cabeça, posso falhar aqui, Bruno, mas Jaque, Patrick Transmontano, Bruno Bezerra e o Bosco. 4 excelentes alunos. Não tinha pergunta feita em sala que não tivesse resposta por eles. Foram 4 exemplos de pessoas que falharam na primeira tentativa, que voltaram, que remarcaram a prova nos próximos 60 dias, foram lá e foram aprovados. Então, claramente, para a gente é o quê? Não é falta de conhecimento. Muito claro para a gente que ou foi a falha de estratégia, no caso da Jaque, eu acho que a estratégia de escolher as melhores questões para se responder no início e depois voltar para responder outras, eu acho que foi o ponto. A minha recomendação e a do Bruno também é que vocês sigam da primeira à última questão, porque assim vocês vão precisar fazer. Se vocês estão escolhendo as mais difíceis para o final, vocês estão deixando as mais difíceis para fazer cansado. Textos longos, enunciados longos, aproveita que a mente está descansada e faz assim que ela aparecer. Não escolhe questão. Vai da primeira à última sem escolher questão, tá? Eu quando fui fazer minha prova, eu levei o Bruno comigo, né? E eu fui para a prova com garrafinha d'água, chocolate, dizendo nada, Bruno, vou terminar a prova em 2 horas, 2 horas e meia, que era o tempo que eu vinha fazendo minha preparação, vou fazer não sei quantas paradas, porque na época, na prova presencial, você deixava tudo do lado de fora, água, chocolate, e podia levantar a mão, fazer um intervalo, sair, comer alguma coisa, beber, estirar o corpo e retomar para a prova. E o tempo de prova continuava rodando, tá? Não tinha esse intervalo obrigatório como tem hoje. Eu sentei na minha prova 8, levantei meio-dia e não consegui revisar todas as questões que eu marquei para revisão. Eu não parei nem para beber água. Que é o que o Bruno fala, o início de prova é muito tenso. Você lê e não consegue entender.
E para completar, tinha um ar-condicionado daqueles mais antigos, bem acima do computador que eu estava fazendo prova. A minha sorte é que eu estava sozinho na sala, só que tinha um ar-condicionado que ele fazia muito barulho. E na minha preparação, eu tinha acostumado a estudar com protetor auricular. Na época, eu morava no quarto-sala, a mulher ficava assistindo televisão e eu perto estudando com protetor auricular. E eu, na minha inocência, levei o meu protetor auricular para a prova, achando que ela ia deixar eu acessar o local de prova fazendo prova com protetor auricular. Então, eu meio que me preparei para um cenário e fui pego de surpresa. E, para complicar, ainda tinha um ar-condicionado que fazia muita zoada no ambiente de prova. Então, aquilo me atrapalhou e me incomodou muito. Então, o início de prova eu perdi também muito tempo nas 2, 3 primeiras questões ali, até o momento em que a adrenalina baixa e que você começa a acertar uma questãozinha ou outra, aí você vai relaxando, tá? Mas, de fato, como o Bruno falou, o tempo é o principal adversário na prova, tá? O tempo e o seu domínio emocional. Eu diria que é muito mais importante do que o conhecimento. É você, óbvio, o conhecimento é importante, sim, claro, mas com conhecimento e sem domínio emocional, sem a estratégia de tempo adequada, o conhecimento não vai servir para nada, tá? Então a gente precisa ter conhecimento, domínio emocional e definir a estratégia correta com relação à gestão do tempo na prova, tá? Eu acho que isso é a receita para a gente ter o resultado que a gente espera.